são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Nós estamos no meio de uma série de mensagens, cartas de Jesus. E Jesus, ele escreve 7 cartas, esta é a quarta das cartas, a igrejas na Ásia Menor. Podemos ver no mapa. Podemos ver, já temos visto Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e hoje estamos na cidade de Tiatira. Esta carta de Apocalipse foi escrita pelo apóstolo João. Ele é o apóstolo agora idoso. Ele está asilado na ilha de Patmos. E ele, mesmo sendo assim, exilado, isolado, longe destas igrejas, ele, através desta visão que ele tem de Jesus e de Apocalipse, ele escreve estas cartas. E nós temos visto o que Jesus tem para dizer para estas igrejas é aplicável às nossas vidas. Agora, pensa por um momento sobre uma organização que por fora parece credível e honesto, mas acaba por ser corrompida e enganosa. No ano passado houve o escândalo do Volkswagen. E vocês sabem, o Volkswagen é uma marca de carros com uma reputação excelente. Mas, infelizmente, no ano passado foi descoberto que eles esconderam os factos verdadeiros das emissões dos seus carros. 11 milhões dos seus carros emitiam mais poluição do que diziam. E houve grandes consequências deste escândalo. Eles perderam 30% do valor das suas ações. O presidente do Volkswagen demitiu-se e tiveram e estão a pagar milhões de euros em prejuízos por causa deste escândalo. O que acontece quando uma organização parece credível e honesto e tem muitos aspectos positivos? Mas há uma parte que está corrompida. O que acontece quando isto passa na igreja ou nas nossas vidas? É possível nós estarmos fortes em muitas áreas das nossas vidas, mas uma área de corrupção pode ser prejudicial e pode ser catastrófico. Hoje Jesus fala para uma igreja corrompida, uma igreja boa, mas uma igreja que também tem grandes perigos dentro dela. Das 7 cidades que vemos no livro do Apocalipse, Tiatira é a cidade menos importante. A cidade pequena, uma cidade que realmente não foi conhecida por muita coisa, além de ser uma cidade que tinha muitos sindicatos. Agora, não são propriamente sindicatos como os de hoje, mas era mais ou menos a mesma ideia. Se eras padeiro, pertencias aos sindicatos dos padeiros. Se eras carpinteiro, pertencias ao sindicato dos carpinteiros. Mas, ligado a estes sindicatos, era a veneração e adoração dos falsos deuses. E todos os sindicatos tinham um deus
padroeiro, mais ou menos. Como os santos padroeiros tinham um Deus padroeiro. E quem pertencia ao sindicato precisava de ir às festas, prestar homenagem e cumprir as cerimónias destes sindicatos, as tradições da sua cidade. Vamos ver que daqui a pouco, nesta passagem, isto é um facto relevante à realidade que a igreja enfrentava. É uma igreja numa cidade não muito importante, mas o interessante destas cartas todas é que são escritas para várias igrejas diferentes, todas em cidades diferentes, a enfrentar realidades diferentes. Mas Jesus sabe e conhece intimamente a condição de cada uma. É o mesmo hoje. Nós, aqui, a Igreja Batista do Montijo, nós enfrentamos uma realidade, um ambiente diferente do que uma igreja em Paris, ou uma igreja no Médio Oriente, ou uma igreja nas Amazônias. Mas Jesus, Ele está presente. Jesus, Ele ama a sua igreja e cada uma das suas igrejas locais. E Ele interessa-se muito com a condição e a saúde de cada uma destas igrejas. Como tem sido em todas as cartas até agora, João, ele segue o mesmo padrão nestas cartas. Podemos, em primeiro lugar, ver um retrato de Jesus Cristo. Em capítulo 2, versículo 18, diz: ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus. Vemos logo do início, é Jesus a falar. E é raro este título de Jesus aparecer em Apocalipse. Filho de Deus. Mas fala da sua autoridade e da sua identidade divina. Jesus é o Filho de Deus. Ele é Deus próprio. Ele é divino. E está a enfatizar a sua identidade como divino. Agora, como vocês sabem, por exemplo, há muitos que negam a divindade de Jesus Cristo. Dizem que Jesus Cristo não é Deus. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, quando eu tenho falado com eles, de vez em quando fazem a pergunta: o Senhor tem um filho? Sim, tenho um filho. E o seu filho é a mesma pessoa que você? Não, ele é uma pessoa diferente. Então, como é possível Jesus ser o Filho de Deus e ser Deus também? Eles pensam: agora não há resposta para isso. Mas realmente é uma lógica falsa. Porque muitas vezes eu digo: então deixe-me fazer uma pergunta. Eu sou um ser humano? Sim, és. E o meu filho, ele é humano também? Sim, é. É a mesma coisa com Jesus. Jesus é divino. O Pai é divino. O Espírito Santo é divino. Mas há só um Deus. E assim podemos ver a Bíblia ao longo das páginas todas. Vemos como nós cantamos hoje: Santo, 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 Deus, Jeová, triuno. És um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, mas todos são Deus. Um só Deus, 3 pessoas. E esta é uma doutrina importantíssima para nós como igreja. Nós todos, possivelmente, não vamos ser especialistas em todos os pormenores da doutrina da Bíblia, mas precisamos saber e afirmar nos nossos corações que Jesus, Ele é Deus. E qual é a imagem que Jesus apresenta aqui? Ele diz em versículo 18 também: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Agora, esta é uma imagem de Jesus até um pouco assustadora. Ele tem olhos como chama de fogo. Jesus, Ele tem estes olhos que são como lasers. Conseguem ver tudo, conseguem discernir tudo o que está a passar. E isto mostra que Jesus, Ele sabe tudo, Ele está atento a tudo o que está a acontecer nesta igreja, nas igrejas. Tudo.
que está a passar. Jesus, Ele sabe os segredos do coração. Jesus odeia pecado. Jesus venceu o pecado. E Jesus vai julgar todo o pecado. Nós, hoje, podemos esconder a realidade das nossas vidas. De muitas pessoas. Mas não podemos esconder a realidade das nossas vidas e dos nossos corações de Jesus. Ele tem olhos como chama de fogo. E tem pés como latão reluzente, como latão polido. Isto representa a força e o poder e a autoridade que Jesus tem para julgar. Em Apocalipse 19 diz o seguinte: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Jesus não é uma brincadeira. Jesus não é um fracozinho. Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Ele tem olhos como chama de fogo. E afirmamos e amamos Jesus que tem todo o amor, toda a misericórdia, toda a compaixão. Não há mãe que tem mais amor e compaixão que Jesus tem para conosco. Mas precisamos também ver que Jesus, Ele é o Rei dos Reis, o vencedor, que vem sob um cavalo branco. Ele é o fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Podes mostrar aí, não sei se vocês já viram o filme ou leram o livro, As Crónicas de Nárnia. E no filme, o leão, o feiticeiro e a guarda-roupa. É um bom filme para a família, devem ver se ainda não viram. O escritor, o autor deste filme e destes livros, C.S. Lewis, foi um cristão. E este livro realmente tem muitos símbolos que vêm da Bíblia. E no livro há o leão chamado Aslan. E ele é as meninas que entram na guarda-roupa mágico. Ela entra numa floresta encantada e ela pergunta uma das criaturas lá sobre o leão. E ela diz: será seguro? Devo ficar nervosa ao encontrar um leão? Ficará, querida. Ficará, querida, responde a senhora Castor. E não se engane se existe alguém que pode aparecer diante das lãs sem bater os joelhos, ou é mais corajoso do que os demais, ou mais tolo. Então não é seguro? Pergunta Lucy. Seguro? Quem falou sobre a segurança? É claro que não é seguro, mas ele é bom. Ele é o rei, isto lhe digo. E é assim com Jesus. Ele não é seguro. Ele não é um Jesus domesticado. Ele é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Qual é a condição desta igreja? Olham para o versículo 19. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Nós podemos ver aqui que no início desta carta é uma igreja com bons aspectos. Ele diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor e a tua fidelidade, a tua fé. Portanto, é uma igreja que tem muitos bons aspectos. Fazia boas obras. Era uma igreja trabalhadora, com grande compromisso à obra do Senhor. E que o mesmo possa ser dito de nós. Eu espero que se Jesus Cristo escrevesse uma carta à igreja do Montijo, Jesus que tem olhos como chama de fogo, que ele pudesse dizer: olha, vocês são uma igreja, conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço a tua fé. Vocês são uma igreja, repara, ele diz: as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. É uma igreja em crescimento. Em vez de abrandar, estão a crescer. Em vez de ficar parados, sentados nas mãos, estão a evoluir e progredir no trabalho
do Senhor. Diz em Romanos 12: o amor seja não fingido, amai-vos cordialmente uns aos outros, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, esta é uma igreja da fé e perseverança, e que seja assim nas nossas vidas. E pergunto-te hoje, estás a crescer na tua fé? Jesus podia dizer, as tuas últimas obras, o que estás a viver e fazer agora mesmo, é mais do que no passado. Ou estás a ficar parado? Não há outra opção. Ou estamos a crescer na nossa fé, ou estamos a aproximar-nos de Jesus Cristo, ou estamos a afastar-nos de Jesus. Então tem bons aspectos, mas há um grande problema. Repara, Jesus, ele diz, versículo 20, tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. Há grandes perigos nesta igreja. E os perigos que esta igreja enfrenta são perigos que nós, como igreja, muito provavelmente vamos enfrentar também. Ele diz, há uma mulher nesta congregação que é uma falsa profeta, que está a ensinar falsas doutrinas, coisas que não são da Bíblia, coisas que são contra os ensinamentos de Jesus. E estes falsos ensinamentos, o resultado é uma vida, um comportamento, uma maneira de viver imoral. Ele diz que o resultado, em versículo 20, para que se prostituam. Isto pode ser prostituição espiritual, mas também fala de imoralidade também. E comam dos sacrifícios da idolatria. Agora, eu não sei se vocês sabem da história do Velho Testamento, mas é muito provável que esta mulher na igreja não chamava-se Jezabel. A Jezabel era uma rainha do Velho Testamento. Ela era uma princesa do país dos Sidónios. E ela casou com um rei de Israel chamado Acabe. Acabe, ele era o pior dos piores. Houve muitos reis péssimos na história de Israel, mas Acabe, não havia outro pior que ele. E ele casou com esta princesa de um outro país. E ela era ainda pior que o marido. Ela era cruel. Ela não hesitava em matar as pessoas quando apetecia. Ela era uma mulher também que promovia muito idolatria. Ela trouxe consigo centenas de falsos profetas do Deus de Baal. Então, ela, no Velho Testamento, não há nem uma mulher com pior reputação que Jezabel. E Jesus está a dizer, na vossa congregação há alguém que tem o mesmo perigo, que tem o mesmo caráter. Atenção, isto não é uma brincadeira, ela não é só uma pessoa sincera que tem alguns ensinamentos ligeiramente falsos. Está a dizer, esta mulher na congregação é como Jezabel, e ela está a desviar os meus servos da verdade. Estão a ver o perigo? A igreja estava a aceitar, a igreja estava a permitir que este falso ensinamento fosse promovido no seu meio. E o que é que ela estava a ensinar? Repara, ela diz, profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Como lembrem, esta era uma cidade com muitos sindicatos. E se tu eras
crente, imaginas que eras padeiro, que aceitavas Jesus como o teu Salvador. Agora tens um dilema. O que vais fazer? Vais continuar a alinhar com estas organizações dentro da sua cidade que obrigam-te a prestar homenagem e adoração a um falso Deus? E esta mulher está a dizer, olha, tu podes ter ambos. Tu podes ir ao templo dos deuses falsos no sábado, queimar incenso, prestar homenagem ao Deus falso, e domingo podes congregar com os irmãos na igreja. É basicamente isto que ela ensinava. Meus amigos, não é assim. Vem comigo a 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. E vou pedir a uma pessoa ficar de pé e ler versículos 15, 16 e 18 e 19. 15 e 19. Alguém pode ficar de pé e ler 1 Coríntios 6, versículos 15 a 19. Pode ser qualquer pessoa que sabe como ler. Alguém pode? 1 Coríntios 6, 15 a 19. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Bem, é isso mesmo. Estão a ver, a palavra de Deus ensina com clareza. Ninguém pode seguir a Cristo e os falsos deuses ao mesmo tempo. Agora, nós não vivemos numa cultura que tem deuses como havia em Tiatira. Mas acredita que vivemos numa cultura em que há deuses falsos. E como cristãos, nós vamos ter a mesma prova nas nossas vidas. O mundo vai dizer, olha, tu podes ir à igreja, ser uma pessoa espiritual e, ao mesmo tempo, viver da maneira que quiseres. Jesus diz, foge de toda a imoralidade. E não só isso, vira algumas páginas em 1 Coríntios, para 1 Coríntios 10, fala da imoralidade, da prostituição moral e espiritual. Mas repare o que diz em 1 Coríntios 10, 14. Diz, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Em versículos 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demónios. Esta senhora na igreja, Jezabel, estava a dizer, olha, a tua vida vai ficar bastante incomodado de seguir Jesus. Mas tem um outro caminho. Nós, como igreja, precisamos de vigiar contra esta tendência. Vamos, muitas vezes, ser tentados a comprometer o nosso compromisso com Cristo. Que sejamos sempre fiéis a Cristo, sempre obedientes à palavra de Deus. Que nunca comprometemos o nome de Jesus Cristo de maneira de nós viver. E o aviso de Jesus, ele diz, eu já dei tempo para arrependerem-se, já dei oportunidade. E já vem os momentos, ele diz, se não arrependerem das suas obras, ferirei da morte, e seus filhos e todas as igrejas saberão, eu sou aquele que sonda
os rins e os corações. Darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Este é um aviso de Jesus para esta igreja e para nós. Igreja, estamos a ouvir? Estamos com atenção às palavras de Jesus? É facílimo nós seguir o mesmo caminho que esta igreja estava a seguir. Avalia o teu coração, avalia a tua vida. Há maneiras em que estamos a comprometer o nosso compromisso a Cristo. E qual é o mandamento para a igreja? Reparem em versículo 24. Eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Felizmente, naquela congregação havia pessoas que mantiveram-se fiéis. E Jesus, ele diz a estas pessoas, mantém-se a puro. Jesus diz em versículo 25, o que tens, retendo até que eu venho. Jesus diz, mantém-se puro. O que tens, retendo até que eu venha. Que nunca abandonemos a verdade. Que sempre mantemos-nos próximos de Jesus. E isto não é algo passivo. Precisamos de crescer na verdade, lutar pela verdade, preservar a verdade, aprender a verdade. Então Jesus diz, mantém-se puro. Não podemos ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. E não só isso, precisamos manter-nos firmes. Repara o que ele diz. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Jesus diz, ao que se manter firme, ao que vencer, eu lhe darei poder sobre as nações. Quem é a pessoa que vence? Como podemos vencer, como diz aqui? Ou em 1 João 5, é só poucas páginas para trás, 5 versículos 4 e 5, diz o seguinte. 1 João 5, versículos 4 e 5, diz, todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Como podemos vencer, como Jesus diz aqui? É através da nossa fé. É acreditar as promessas de Jesus Cristo e valorizar Jesus Cristo mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Sabem, todas as pessoas que são verdadeiramente crentes, verdadeiramente regenerados, são aqueles que vão vencer. Terminamos com as promessas para a igreja. O que ele diz? Ao que vencer, eu lhe darei poder sobre as nações. Em versículo 28, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Jesus, ele promete que estas crentes, nesta cidade insignificante, que estão debaixo do punho do Império Romano, numa sociedade pagã, ele diz, vocês um dia vão reinar. Pode parecer que agora estão a perder, mas um dia Rei Jesus vai voltar. E vocês vão reinar com Jesus. Sabem, isto leva-nos a um outro tema muito importante no livro do Apocalipse. Às vezes temos a ideia que o céu, o novo céu e a nova terra, vai simplesmente ser um culto de adoração que dura pela eternidade. E pensamos, bem, eu gosto de cantar e gosto da música, mas cantar por milhões de anos, não sei se isso vai ter tanta graça. Eu prometo que o louvor que nós vamos desfrutar no céu vai ser incrível. Mas a Bíblia indica que no novo céu e na nova terra não é apenas
louvor e adoração, mas tudo o que nós fazemos vai ser louvor e adoração e indica que nós vamos reinar com Jesus. Diz que nós vamos servir Jesus, vamos ter responsabilidades. E o incrível é que no futuro, o prazer que nós desfrutamos de trabalho bem feito agora, vai ser ainda mais no futuro. O prazer que nós sentimos quando realizamos um projeto nas nossas vidas vai ser multiplicado muitas vezes no futuro. As responsabilidades que nós temos agora vão ser multiplicadas no futuro. Então, não pensam que o céu simplesmente é só um culto de adoração por milhões de anos. A vida no céu vai ser muito mais cheio, vai dar muito mais gratificação do que as nossas vidas cá. E porquê? Porque vamos estar com Jesus, com a sua presença, e tudo o que fazemos vai ser para Ele. Então Jesus diz, vão reinar comigo. E também Ele promete esta estrela da manhã. Quem é? O que é a estrela da manhã? Vem comigo, as últimas páginas da Bíblia. Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia. Esta é a última passagem que vamos ler. É importante. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Versículo 16. Eu sou a raiz e a geração de Davi. E a resplandecente estrela da manhã. Nós vamos partilhar a glória de Jesus Cristo e vamos ter Jesus Cristo. Um dia vamos estar face a face a Jesus Cristo. A estrela da manhã. Meus amigos, todos nós, um dia vamos encontrar com Jesus. Mas a questão e a pergunta que eu deixo a todos nós aqui hoje é esta. Ou tu vais conhecer Jesus como juiz, como aquele que condena o pecado, ou vais conhecer Jesus como a estrela da manhã, como o Salvador que anseias a sua vinda, que tu desejas ver e estar junto com Ele. Se tu não conheces Jesus como o teu Salvador hoje, o meu apelo é muito simples e muito humilde, mas cheio de fervor. Aceita hoje Jesus Cristo como o teu Salvador. Ele é o Cordeiro perfeito que morreu no teu lugar para dar-te vida eterna. Aceita hoje Jesus Cristo como o teu Salvador. E para nós, Igreja, ou que nós possamos ser fiéis até ao fim. Que cada um de nós individualmente nunca comprometemos as nossas vidas com a idolatria e imoralidade deste mundo. Mas que quando Jesus voltar, possamos ir para Jesus, prostrar-nos diante de Jesus, abraçar Jesus, cantar louvores a Jesus, passar a eternidade com Jesus, desfrutar da presença de Jesus com toda a alegria, sabendo que é Ele que nós antecipamos. Ele é a estrela da manhã. Ele é o tesouro do nosso ser. Ele é o nosso tudo em tudo. Ó Igreja, que hoje possamos ver a realidade. Jesus, estrela da manhã, que sonda e sabe tudo das nossas vidas e da nossa Igreja. Oremos. Jesus, eu peço que neste momento os teus olhos são olhos como uma chama de fogo, possam penetrar os corações de pessoas aqui hoje que não deram ouvidos à tua palavra, que não prestaram atenção à tua palavra, mas que agora estão a ouvir esta oração. Desperta na vida dos incrédulos
a necessidade e urgência de arrepender do pecado e correr para Jesus Cristo. Não há nada mais sério, não há nada mais importante no mundo que conhecer a Ti, Jesus. Trabalha nas vidas de cada pessoa aqui esta tarde. E, Senhor, nós que estivemos nesta meia hora com atenção à Tua Palavra, agora pedimos que Tu possas usar as palavras que foram ditas e lidas para fortalecer a nossa fé, para guardar-nos contra a tentação, para ajudar-nos com os desafios e os ataques que vêm ao nosso encontro todos os dias. Preserva esta igreja contra os ataques de Satanás, que possamos crescer no nosso amor, no nosso trabalho, no nosso empenho. Submetemos as nossas vidas a Ti e pedimos que a Tua vontade seja feita no nosso meio. Senhor, há dezenas de milhares de pessoas nesta comunidade, um redor muito próximo de nós, que não Te conhecem. Ajuda-nos a ser os Teus testemunhos fiéis, proclamar a glória da Tua salvação.